estamos trabalhando na base de dados de 40 mil contribuintes que hoje já têm os dados de e-mail e telefone com envio permanente e automático de notificações e boletos por e-mail e comunicação via WhatsApp. Então, o contribuinte, por um acaso, perdeu a data de uma parcela. Tá? Ele recebe um lembrete. Tá? Olha, o senhor esqueceu de pagar aqui, está aqui a parcela atualizada e vamos tentar novamente. Oportunizamos ao contribuinte sempre que ele permaneça em dia. Todas as modificações que são feitas são informadas aos contribuintes através desses meios. Então, a gente reforça ao contribuinte o pedido para atualizar os seus dados junto à prefeitura, que, como nós mostramos, pode ser feito pelo site, de forma que a gente amplie, né? Porque nós queremos caminhar, inclusive, como outras cidades, para a não impressão do carnê de IPTU, o que gera economia para os cofres públicos, facilidade para o contribuinte e é ecologicamente mais responsável. E a grande novidade da temporada é uma nova servidora da Secretaria da Fazenda. Os senhores estão sendo apresentados a Maria. A Maria é a nossa assistente virtual da Secretaria da Fazenda, que a partir de janeiro, deputado, começa a ficar à disposição do contribuinte para vários pedidos diferentes. Então, o contribuinte só entra em contato com a Maria lá, chama ela, né? Ela é uma servidora dedicadíssima, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Onde nós vamos ter a possibilidade de que o contribuinte emita boletos, abra protocolos, resolva dúvidas em geral quanto aos procedimentos do setor e ainda verifique o andamento das suas solicitações. A Maria prontamente vai atender aos contribuintes nas suas demandas, certo? Num visual praiano, tá? Que certamente vai gerar identidade aí com boa parte dos nossos contribuintes. Então, nós procuramos colocar o contribuinte no centro dessas inovações, utilizando as ferramentas tecnológicas para criar ao contribuinte a acessibilidade, como no caso da Maria, né? A flexibilidade, ampliando parcelamentos, criando novas formas de pagamento, né? Possibilitando alternativas ao contribuinte, gerando economia para o contribuinte, que aproveita desconto, e também para o município, que deixa de gastar com comunicações impressas, né? E, sobretudo, comodidade, né? Uma das fórmulas que a gente apontava como absolutamente indispensáveis para ter efetividade na cobrança. Certo? Então, essas ferramentas nos garantem um salto de modernidade na gestão fiscal do município, né? Já tem produzido efeitos positivos sobre a arrecadação, né? Se os senhores observarem, certamente o volume de contribuintes que é obrigado a vir à prefeitura a cada ano está diminuindo, né? E de novo ressalto, todo contribuinte que chega na fazenda é muito bem-vindo, né? Nós teremos o máximo prazer em atendê-lo, mas nós queremos evitar que o contribuinte precise vir à fazenda. Ele tem múltiplas outras alternativas e nas parcerias com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a quem a gente agradece muito, né, com os nossos fornecedores de sistema, a gente tem procurado desenvolver cada vez mais, e dentro do programa, do projeto Cidade Digital, né, que é um dos projetos do programa Transformar, a gente tem criado, então, cada vez mais facilidade ao contribuinte para que ele possa cumprir a sua obrigação, sabendo que ela ajuda o município a prover saúde, educação, obras, né, tão importantes, ao mesmo tempo deixa em dia o seu imóvel, que é importante para ele também, inclusive do ponto de vista de valorizar o seu patrimônio, e privilegiando, sobretudo, uma cultura de adimplência que a gente quer que se estabeleça definitivamente em Tramandaí. Tá? Então,
nós convidamos aí todos os senhores e as senhoras da imprensa a fazerem a divulgação dessas novidades, porque vocês, sem dúvida nenhuma, são o melhor canal que a gente tem para fazer chegar a informação do contribuinte, e agradeço muito pela oportunidade. Vai abrir o material da apresentação da imprensa ali da propaganda da... Oi? A Natália vai abrir agora uma... O empresário, quem deve mais à prefeitura? Claro, vamos nominar, mas nessa onda, empresas instaladas ou ainda a dívida maior é do morador, aquele que vem por ocasião no verão? A dívida maior ainda é decorrente do IPTU e, portanto, é uma dívida de varejo, como a gente diz. Isso não significa que a gente não tenha ali um ranking. Nós já temos processos junto com a Procuradoria Tributária, que é a parte da Procuradoria-Geral do Município que faz a cobrança executiva, né, através judicial da dívida ativa. A Procuradoria vem fazendo o protesto, que agora é uma pré-condição para entrar judicialmente, e o acionamento judicial. E nós temos um trabalho focado, por exemplo, nos 100 maiores devedores, porque só 100 pessoas ou empresas, né, respondem sozinhas por um volume muito considerável dessa dívida, algo em torno de 20%. Então a gente foca nesses porque a tendência do resultado é maior. Mas a maior parte da nossa dívida realmente é uma dívida de varejo. São muitos contribuintes, vários imóveis diferentes, mas a imensa maioria dela débitos de IPTU. Levantamos para dia 13 de dezembro, nós teremos a abertura do verão total, onde o nosso governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel estarão em Tramandaí para essa abertura, mas também haverá 2 atos que Tramandaí vem esperando por muito tempo. A entrega do primeiro trecho da João de Magalhães, que começa na Avenida até a Roma, 786. Então já vai ser entregue dia 13 com iluminação, com toda a sinalização. Esse trecho já deve ser entregue e logo depois já anunciaram também a última etapa que vai até Minas Gerais. E também, desde o ano passado, nós vamos trabalhando no sentido de mostrar que nós vamos fazer o asfaltamento da beira-mar na Zona Sul. Então também vamos dar essa notícia da assinatura já do início de obra do asfaltamento da beira-mar na Zona Sul. Então são 3 atos importantes aí que a nossa comunidade com certeza vem esperando por muito tempo. E vocês da imprensa vêm acompanhando o nosso trabalho e nós vamos lutando para que pudesse chegar nessa data e dar essa notícia. A terceira fase da 786 ela já está praticamente encaminhada para o final. A empresa está fazendo com que a gente possa fazer a inauguração do trecho que vem até o Trevo, mas já preparando, quando sair a última etapa de pagamento, né, do recurso do governo do estado, já possa em poucos dias fazer a entrega da 786 na sua totalidade. Então é muito importante, alguns queriam que a gente deixasse para o ano que vem, mas eu acho que nós não podemos continuar protelando algo que há muitos anos a gente vem esperando e que vamos sofrer alguns dias ali, mas todo mundo já se habituou e eu tenho recebido mensagem de que as pessoas estão dizendo, olha, a gente está sofrendo, mas é por uma boa causa. Então isso é importante, né? Então que a gente dê continuidade na obra. Não esqueçam então, dia 13, 3 atos que serão muito importantes, mas também tem um ato dia 8, se não me engano. Segunda-feira, a assinatura do termo de convênio dos casos. Mas depois tem mais outro do hospital. A gente terá agora, lá em seguida, nós vamos divulgar as datas. Assinatura do convênio para aumento de 20 leitos de UTI, que o vice-governador deve vir a Tramandaí para fazer a assinatura, e também a assinatura do Tudo Fácil na João de Magalhães, que também está tudo pronto. Então, são mais 2 notícias que são fundamentais aí para o crescimento da nossa cidade. Só coisas boas. Então, final de ano, com muitos problemas, mas também com muitas notícias boas que eu e o Cláudio Vieira, da administração, queria passar para vocês. E mais uma vez agradecer esse trabalho que vocês fizeram durante esse ano e que a gente possa continuar trabalhando assim, dessa forma, levando a verdadeira notícia, né, para o nosso contribuinte e para as pessoas, que a administração possa sempre dar o contraponto e mostrar o que a gente está fazendo. Agradecer aqui a presença dos diretores do Banrisul,
novamente renovada a parceria com o Banrisul, né? Sabemos que teremos aí muitos trabalhos pela frente e essa parceria para nós é fundamental. Secretário, encerramos e vamos para o coquetel? Deputado, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, secretário, um baita de um projeto, um bom plano para o município reaver o seu dinheiro, para os endividados poderem pagar, quitar as coisas. É histórico isto, não é? Em todos os lugares as pessoas acabam não pagando o IPTU. Ah, mas não vai dar nada, depois eu vou lá, eu negocio, até que um dia chega, inclusive, o leilão do imóvel, né? Claro que isso leva muito tempo, mas acaba acontecendo. Essa é agora uma oportunidade para que eles não passem por isso? Então, o IPTU, na realidade, é um dos únicos débitos que pode gerar até mesmo a perda do imóvel unifamiliar, que em quase todos os outros casos não é penhorável. Mas a dívida com o IPTU pode gerar isso. Nós, obviamente, queremos sempre evitar esse dissabor ao contribuinte e nós temos criado um conjunto de medidas que foram apresentadas na tarde de hoje para, ao mesmo tempo, criar facilidade de pagamento, então com ampliação de prazo, com desconto em multa e juros, somada com a praticidade de que o contribuinte possa fazer isso sem ter que necessariamente se dirigir à Secretaria da Fazenda, possa fazer isso pelos diferentes meios eletrônicos que nós temos à disposição e agora para o próximo período aí com mais a adição de mais facilitadores nesse sentido. Tem devedores históricos, às vezes, né, que insistem no não pagar, como também tem de várias administrações, nós já cobrimos, as pessoas cobram muito a administração, cobram infraestrutura, cobra viabilidade, cobra saúde, cobra educação, na hora do pagamento não tem. Me diga hoje, quanto o município de Tramandaí, a sua pasta, dali sai dinheiro para educação, para segurança, para tudo, para estrutura? Do orçamento da Prefeitura de Tramandaí saem todos os serviços prestados, todas as obras realizadas. Então, o pagamento do imposto, ele não é só uma obrigação financeira, ele é também algo que valoriza o imóvel, porque a gente sabe que na hora de comercializar um imóvel, aquele que está regular, ele tem um valor de mercado melhor, tá? E ele ao mesmo tempo é um ato de cidadania, porque é desse recurso que o município vai poder, justamente como você bem apontou, prover a saúde, a educação, o transporte, a segurança, né? Através da nossa Guarda Municipal, do apoio a entes de segurança do Estado, né, que o município faz também. Né? Então, todos os serviços vêm dessa fonte. Então, é muito importante que o contribuinte tenha essa diretriz no sentido de se manter em dia, porque isso também está ajudando a ter uma cidade melhor. Se eles vierem todo mundo para negociação, quer dizer que o ano que vem o senhor vai ter um caminho ladrilhado? Nós não temos a ilusão de que vamos conseguir, infelizmente, né, negociar com todos, mas vamos trabalhar sempre no sentido de perseguir esta meta. Agora, que fique claro, né, secretário Andro? Pode não vir para negociação, pode nem passar aqui na quadra da prefeitura, mas um dia vai pagar, né? Mais cedo ou mais tarde é uma obrigação com a qual o contribuinte vai se defrontar. À medida que ele deixa, por exemplo, chegar num processo judicial, num protesto em cartório, né, isso encarece ainda mais para ele. Então é muito melhor manter-se em dia e isso é parte da cultura que nós queremos estabelecer, inclusive com a reedição no ano que vem do desconto do bom pagador. Né? Aquele contribuinte que se mantém em dia não só não tem o dissabor, como ainda tem prêmio. Foi um ano bom para a arrecadação? Infelizmente não foi o melhor ano para a arrecadação, sobretudo nas receitas de transferências, né? Há muita instabilidade na economia, pesou durante muito tempo sobre a economia brasileira a discussão sobre as exportações, o tarifaço norte-americano, a instabilidade política, tudo isso cria um caldo de cultura, juros muito altos, né, na Selic, isso cria um caldo de cultura que é ruim para a economia e isso acabou, infelizmente, se traduzindo nas receitas de transferência, né? A gente ainda está fechando as contas, mas devem ficar um pouco abaixo do esperado, né? E nós precisamos sempre fazer medidas para que a prefeitura
não tenha nenhum tipo de problema em relação ao fechamento das suas contas. O município hoje é CAPAG-A na Secretaria do Tesouro Nacional. Isso é um selo de qualidade na administração das suas finanças e nós não queremos perder isso de forma nenhuma. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço Até a pela próxima. oportunidade. Até a próxima. Já voltamos. Pois então, vejam só. Deputado Thiago Simon, sim, é filho do homem, né? Quem não lembra dos belos discursos do senador, seu pai, não é? Agora já aposentado, naturalmente. Mas o senhor tocou hoje, deputado, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, num assunto muito sensível e que tem feito muitos estragos no Brasil e que o pessoal ficou muito seduzido porque isso reuniu muito dinheiro, né? Isso patrocina muitas coisas, traz muitas facilidades, mas virou num vício tão grave quanto o cigarro, quanto a cocaína, quanto os dependentes químicos. O senhor mesmo disse há pouco aí, empresário amigo seu, disse que o funcionário deu golpes na empresa, vendeu a casa de parente para pagar dívida de bet, e os caras passam dia e noite no telefone celular com aquela necessidade de ali estar. É possível se fazer alguma coisa a curto prazo, deputado? É um prazer. Prazer imenso falar com os amigos. Você está trazendo a situação de maneira bem real, né? Ou seja, nós estamos sofrendo uma epidemia digital de apostas online. A situação realmente é muito grave. Está surgindo um grande movimento de entidades que tem se articulado no intuito de se posicionar oficialmente a favor de medidas de mitigação em relação a todos esses efeitos, né? O Bloco Empresarial, recentemente, com mais de 20 grandes entidades, Conselho de Medicina, FEComércio, Federação. Mas respondendo à tua pergunta, os impactos são gravíssimos. A gente vê na economia o superendividamento de milhões de pessoas que têm, de maneira compulsiva, porque um dos pontos é justamente esse, né? A falta de autocontrole, a falta a ludopatia, muitas vezes, se torna um vício, uma adição. E a própria Organização Mundial da Saúde classifica o jogo compulsivo como sendo um transtorno mental semelhante à dependência química e ao alcoolismo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se não houver autocontrole, se não houver mecanismos que protejam o consumidor, por exemplo, existem países que colocam limitadores de apostas. Você não pode jogar mais que 500 euros numa noite, senão você pode perder o patrimônio inteiro, né? Todos esses países da Europa Ocidental, eles estabelecem restrições à veiculação de publicidade, porque a publicidade tem um poder de sugestão, de atração ao consumo de apostas muito grande. Seduz a pessoa? Seduz. Tem estudos que mostram que a cada R$4 investidos em publicidade, 2 se transformam em apostas. Então, é quase uma matemática. E também a gente vê questões sociais, muita gente pobre, do Bolsa Família, gastando dinheiro da sobrevivência em apostas, e os impactos na economia. Primeiro, quase 2% do PIB, nós estamos falando de mais de 300 bilhões de reais da renda do trabalho dos brasileiros que vão para essas bets. A maior parte delas, 80%, tem sede no exterior. O dinheiro sai daqui. O dinheiro sai daqui, elas não geram emprego aqui, o dinheiro vai para fora, né? E mais, se retira toda essa massa salarial de dinheiro, de renda do nosso trabalho, do nosso povo, do varejo, das lojas, não é? Do sistema financeiro, e principalmente também a gente vê o varejo, né? O varejo sofrendo muito, perdendo. A AGAS, a Associação Gaúcha de Supermercados, registrou uma queda de faturamento de alimento, as pessoas deixando de comer para apostar.
O cassino é crime, o Brasil criminalizou, tirou da lei, não pode. Tentaram, inclusive, licenciar os bingos nos anos 90, também o Congresso votou contra, não deixou passar. Isso não é um tipo de cassino eletrônico, e estando operando aqui dentro do Brasil, isso também não cairia na ilegalidade, deputado? Uma pergunta que você precisa fazer para alguém que estivesse na política debatendo este assunto. Não, claro, é que, na verdade, existe uma legislação federal que digamos assim, legaliza essa atividade das apostas online e por cota fixa, e justamente permite a exploração do jogo online, né? Agora, a pergunta que deveria ser feita é a seguinte: por que não legalizaram o cassino, que é muito menos invasivo e causa muito menos danos? E o dinheiro fica aqui? E gera emprego? E o dinheiro fica aqui, gera trabalho, gera renda, gera turismo, ou seja, várias vezes se tentou legalizar o cassino e não se deixou, e agora justamente se legaliza uma atividade, mas se legaliza de forma extremamente insuficiente. Eu comentava que esse projeto de lei que nós fazemos toca num dos pontos mais importantes, que é a restrição à veiculação, não é, publicitária das apostas online, porque elas são muito fortes. E o paradigma foi justamente o que aconteceu no tabaco. O tabaco, em 98, até 98, ele explorava a televisão, todos os horários, estilo de vida, o cara fumando, era uma coisa assim, cute, né? Era extremamente moderno. O último comercial do ano era uma marca de cigarro. Exatamente. E com a saída do ar e com a contrapropaganda que mostrava os efeitos extremamente nocivos à saúde que o cigarro causava, houve uma mudança completamente, não só de consumo, mas de consciência, né? Então, tudo isso foi fundamental para que nós tivéssemos uma redução de 40% em relação à questão do consumo de cigarro. E esse é o objetivo que se tem com a questão das apostas online. Não é proibir, porque cada um tem liberdade, não é, mas que se faça com responsabilidade real e com autocontrole. Que se limite. É possível se aprovar uma lei que limita essas apostas, pelo menos para o Rio Grande do Sul? É possível estabelecer... Não, essa questão... Não. Nós temos, pelo Código do Consumidor, possibilidade, competência concorrente para legislar no que se refere à publicidade. As outras matérias todas são instância federal. Deputado Jaco, muito obrigado e até um próximo encontro. Uma honra estar com os amigos. Grande abraço. Até mais. Vice-prefeito Claudiomir Pedro, já é conhecido da casa, desde que ele era secretário, nosso companheiro. Então, primeiro ano que o senhor está neste cargo de vice-prefeito, que já foi prefeito durante alguns períodos, está aqui seguindo essa caminhada nova, ainda é nova. É um ano positivo? Conseguiram o senhor e o seu companheiro fazer aquilo que estava previsto? Faltou alguma coisa? Está dentro das previsões? Sonhos realizados? Claudinho, obrigado pela parceria. Já quero iniciar fazendo um agradecimento todo especial à imprensa, especial a ti, né, Claudinho, como parceiro durante todo esse ano e da gestão do prefeito Juarez e do Claudiomir. A importância da imprensa, tu sabe disso, eu sempre que me manifesto, vocês são importantíssimos, né? É para chegar essas mensagens, as ações da gestão, é através da imprensa, é através de vocês, e é por isso que a gente está muito grato. Iniciamos a minha fala lá do Juarez, né, dos secretários aqui, fazendo esse agradecimento todo especial a vocês. Um ano com muito desafio, a gente sabe disso, né? Iniciando uma jornada, nem o prefeito Juarez, nem eu nunca chegamos a prefeito. Então é um desafio muito grande, a gente trabalhou muito forte com planejamento, com responsabilidade, buscando investimento, né? Eu diria que a expectativa foi boa, mas a gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda. Uma obra que impacta, acabei de falar para um co-irmão aqui, do Claudinho, a nossa entrada e saída da cidade, a nossa infraestrutura, que a gente mudou, asfaltou, como a 786, fazendo a duplicação, ainda está em andamento, vai indo para a sua terceira e última fase. Anseio antigo, né? Muito, né? Mais de 24 anos. O próprio vice-governador, o projeto era dele, então, quando secretário aqui do planejamento. E Fernandes Bastos, né?
quase 30 anos também, a gente fez, eu não gosto de dizer que foi feito um recapeamento, não, a gente colocou um asfalto de 5 centímetros como se fosse um asfalto novo. Fizemos todo o asfalto da Fernandes Bastos até a Rubem Berta, do início da avenida até a Rubem Berta, perimetral, asfalto perimetral, logo a gente vai dar continuidade para chegar até a Salvador Guimarães, em consequência a Minas Gerais, a 786. Vem aí agora a Fernandes Bastos, a Beira-Mar, que era um compromisso nosso, vai ser asfaltada desde a Santinha até o Jardim do Éden em 3 etapas. Queremos começar agora, no início do ano, a primeira etapa, que é da Guanabara até aqui o terminal turístico. Outras obras da saúde, educação, da segurança, base da Guarda Municipal, a gente está fazendo, nova base para SAMU, Corpo de Bombeiros, infraestrutura, asfalto, pavimentação em geral. Na saúde, a gente também, durante esse ano, na saúde a gente implementou mais um médico, mais uma enfermeira, além daquela rotina diária, né, de consultas, vai ter um médico, uma enfermeira nas 10 unidades de saúde, onde aquelas situações, troca de receita, onde aquela situação que a pessoa chega e precisa de uma consulta médica, e não é caso de uma urgência, emergência. Mas acabou a receita, o remédio não pode parar, está ali o profissional. Está ali o profissional que vai fazer isso na hora, vai atender na hora. Na educação, a gente com mais 400 vagas, Claudinho. Da enchente, da pandemia da enchente, aumentou mais 400 vagas. Tu imagina isso? Isso é mais. Vem morar aqui sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Tem um dado interessante que só na Zona Sul foi vendida 300 casas da compra assistida. Todo mundo para a rede municipal e estadual. Se tu multiplicar essas 300 casas por 4 pessoas, que é uma média, tem 1.200 pessoas que vão precisar de educação, que vão precisar de saúde, que vão precisar de infraestrutura. E a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que planejar isso. Bom, então, foram muitas conquistas, mas a gente sabe, tem muito o que fazer e a gente está trabalhando muito forte, com planejamento, com responsabilidade do planejamento, que não é aquelas coisas faraônicas, desse não, isso eu vou fazer, não. A gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente planeja. E aí terminamos o ano com esse impacto positivo, mas sabendo que temos que trabalhar muito forte no ano que vem e nos próximos anos. Até a próxima. Sem dúvida nenhuma. Abraço, Claudinho. Já voltamos. E agora, não se diz que é o dono do jogo, mas é pelo menos o capitão do time, minimamente dizendo, né, prefeito? Prefeito, mais anúncios, mais obras, mais projetos, e agora o senhor está correndo atrás dos inadimplentes. Aliás, o senhor e os seus colegas passados, os futuros, farão isso também. Mas é importante que as pessoas entendam a importância do pagar tributos. É um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é meu. Começamos com uma tarde que era para CIE, de confraternização. Primeiro, falando do reconhecimento da administração, a nossa imprensa local e também aqui do litoral, que tem mostrado as coisas boas da nossa cidade, assim como também atende o nosso morador quando ele tem que fazer as reclamações, que é dessa forma que nós vamos crescer. Mas voltando aqui ao ponto fundamental, que foi a apresentação que o secretário da Fazenda fez na tarde de hoje, e me ressalta aqui positivamente, é que o bom contribuinte, aquele que paga em dia, vai ter as vantagens que a gente sabe que são necessárias por ele ser um bom pagador. Esse vai ter o direito de ter um desconto de 5% por ser um bom pagador e mais 5% se pagar dentro do prazo. E mais, ele vai poder pagar com um cartão de crédito, coisa que há muito tempo Tramandaí não sabia que essa forma poderia um dia ser possível, né? E as facilidades que o governo tem tentado passar para a comunidade, que é a digitalização dos serviços. O secretário pôde anunciar hoje aqui vários serviços que já estão à disposição da nossa população, e isso faz com que a gente, com certeza, tenha um crescimento para facilitação dos pagamentos, mas também beneficiando aquele contribuinte que ele é o bom pagador, é o que está sempre em dia. Como tu disseste, estamos atrás daqueles que não puderam ter o pagamento em dia, trazendo facilidades também, para que ele possa estar em dia e ter o benefício do IPTU de 2026. Há muitos anos passados eu trabalhei numa emissora de rádio, o patrão dizia assim, isso é muito bonito tocar música para o povo, mas quem paga, né? Falando que os vendedores tinham que vender mais comercial. É muito bonito ter uma cidade bonita, uma cidade organizada, a Tramandaí está organizada, não é? E se não está como todo mundo quer, porque uma cidade é uma obra em evolução interminável. Mas as pessoas têm que entender isso. Prefeito Juarez,
esse pessoal que realmente insiste no não pagar esses tributos, isso acaba incidindo, até segundo o secretário da Fazenda aí, nos projetos que o governo tem. O senhor está fechando esse ano com execução de muitos projetos, o senhor foi a Brasília, trouxe dinheiro de lá e tal, mas esse dinheiro aqui ainda é responsável por mais de 80% de todos os projetos que o senhor tem, inclusive, para o próximo ano. Sim, uma frustração que eu tive até 3 meses atrás, quando a maior parte dos comércios da nossa cidade não pagavam alvará. Que isso? E naquele momento eu custei acreditar, né, para quem quer e precisa que uma cidade seja turística, Quem de fora não imagina. Precisa investimento, tu imaginava que no mínimo eles mantivessem em dia. Mas a partir desses 3 meses atrás, quando a gente foi para a rua mostrar a importância que era a participação do nosso empresário, nosso contribuinte aqui também, nós tivemos um salto de pagamento. E nós acreditamos que aqui com o IPTU, aquele que também ainda não conseguiu colocar em dia, que consiga agora no mês de dezembro ter as vantagens que está sendo oferecido, para que ele possa também desfrutar dos benefícios de ser um contribuinte em dia, para em 2026 poder também estar com o seu IPTU com os descontos. Estamos trabalhando muito forte, a Secretaria da Fazenda tem feito um trabalho muito importante para que a gente possa virar o ano acreditando que o nosso futuro de 2006 vai ser muito melhor. Como tu falaste, anunciamos aqui 3 obras importantes, né, que nós estamos à espera. A primeira dela não é uma obra, mas é a volta do verão total para Tramandaí. Depois de muitos anos, Tramandaí tinha perdido esse requisito, né, de ser a cidade escolhida. E agora nós vamos poder, dia 13, com a vinda do governador Eduardo Leite, do vice-governador, fazer a abertura do verão total aqui em Tramandaí. Ao mesmo tempo, vamos fazer a inauguração da 786, do primeiro trecho. Então, muitas coisas boas. Que bom, que bom. Então agora, já que o prefeito já está de garganta seca, já falou com todo mundo, muito obrigado por esse carinho, por mais esta conversa com a gente, uma conversa sempre boa, que as pessoas ficam sabendo através da gente, das co-irmãs, as coisas boas que têm saído aí da administração e os projetos. Eu estou aqui à disposição para nós fazer um fechamento de ano, um programa mais tranquilo, mais calmo, já fica aqui o convite. Já comecei a falar com o Caio. Então vamos lá, vamos fazer então. Um abraço a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.